Oi gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que para mim é um dos maiores desafios da vida cristã, que é como vencer o pecado. Então aqui eu vou te passar dicas e caminhos que você pode seguir para conseguir vencer o pecado no seu dia a dia. Então, vem comigo. A gente sabe que a nossa vida é cheia de tentações. Todos os dias a gente é tentado por alguma coisa em alguma área de nossas vidas. E nós precisamos saber utilizar estratégias para vencer o mal, para vencer o pecado e para não atender aos desejos da nossa carne, mas sim fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos, que é viver em santidade. Então, gente, como vencer o pecado? A primeira dica que eu vou te dar é lutando. Você precisa lutar para você vencer o pecado. Você precisa se esforçar. Mas como é que eu luto para vencer o pecado? Através da palavra de Deus. Porque a palavra, ela vai te dar todas as direções que você precisa para vencer o pecado. Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, se aqui está falando que você está morto para o pecado, é porque em outras traduções fala que estáis mortos para o pecado. Então, se você está morto para o pecado, isso quer dizer que aquilo não existe mais, aquilo está sepultado. Quando a pessoa morre, ela morreu, acabou. Então, se você está morto para o pecado, você não deve mais viver para o pecado. Acabou o pecado. E é óbvio que a gente, durante a nossa vida carnal, enquanto estivermos aqui na terra, seremos pecadores, seremos falhos, teremos tentações para vencer. Mas uma frase que eu ouvi uma vez, bem interessante, que não saiu da minha cabeça, é que o cristão, ele peca sem querer. Mas como assim o cristão peca sem querer? É que o cristão, ele não pode pecar premeditado. Ele não pode premeditar o pecado. Eu vou ali, tal dia, vou pecar, vai ser assim, eu vou marcar, vou agendar o horário que eu vou pecar, o dia que eu vou pecar, o lugar que vai acontecer o pecado. Não. Isso não pode existir na vida do cristão. Mas pode acontecer de você pecar? Pode sim. De você estar numa situação e você de repente, opa, fiz. Não era para fazer, mas fiz. Tá errado. Deus me perdoa, Pai, porque eu fiz isso. Isso acontece sim, é super normal, mas o que você não pode é planejar pecar, vocês estão entendendo? Então são situações diferentes, porque como a Bíblia diz, você já está morto para o pecado, você vive em Cristo, então é Cristo quem te domina, é Cristo quem te governa. Os teus desejos carnais, eles não podem mais te dominar. E você não pode mais permitir que ele te domine. A segunda forma de vencer o pecado é através da humilhação. Fale para Deus que você precisa de ajuda. Eu sei que tem situações, tem pecados ali que é extremamente difícil de você se libertar. Às vezes são coisas que você já pratica há muito tempo, há muitos anos, e você quer se libertar daquilo, mas você não consegue. E é aí que entra a questão da humilhação, de você solicitar a ajuda de Deus, para que ele intervenha, para que ele te dê força para você resistir. Sabe uma pessoa na Bíblia que era assim? Davi. Quando ele pecava, ele rasgava o coração diante de Deus. Ele confessava tudo. Ele falava sobre o pecado dele. E a gente precisa ter essa sinceridade com Deus. A gente precisa de fato se humilhar e falar para Deus que a gente não aguenta sozinho, que a gente precisa dele para ajudar, para auxiliar. E eu vou ler aqui Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então aqui, gente, ele está confessando, olha, porque eu conheço as minhas transgressões. O que é transgredir? É ultrapassar o limite de algo. Ou seja, ele sabia que ele não poderia fazer aquilo, que ele não poderia cometer aquele pecado, mas ele foi lá e fez. Ele transgrediu. Então, assim, ele se coloca na presença de Deus e ele confessa: eu fiz isso aqui, eu sei que eu tô errado, Deus, me purifica.
Então é assim que a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a se humilhar na presença de Deus e a confessar os nossos pecados e não ter vergonha, porque Deus, ele sabe que você pecou, Deus sabe que você fez. Ainda que outras pessoas não saibam, mas Deus, ele sabe, Deus, ele viu. Então você precisa abrir a sua boca e falar: olha Deus, eu fiz isso aqui e eu preciso que o Senhor me ajude a sair dessa. Então, através da humilhação, você consegue se libertar do pecado. Então, você precisa colocar diante de Deus a sua fraqueza, expor as suas fraquezas, colocar a luz, trazer a luz, trazer o pecado para a luz, para que Cristo possa entrar em auxílio pela sua vida. E a terceira forma de vencer o pecado é se arrependendo dele. Quando você confessa para Deus que você fez aquilo que você quer ajuda, você de fato precisa se arrepender daquilo que você fez, para que o perdão de Deus venha sobre você e para que você deixe de praticar aquele pecado. Chore em lágrimas, fale para Deus: olha Deus, eu fiz isso aqui, mas eu não quero mais fazer isso. Eu me arrependo desse pecado, eu me arrependo de ter transgredido, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais viver dessa forma. Porque a gente sabe que quando a gente peca, o Espírito Santo, ele se afasta, e isso é automático. Quem tem o Espírito Santo sabe, quando a gente está fazendo algo que é errado, que ele não se agrada, a gente sente ele se afastar. É uma coisa assim automática. Aquele incômodo que você sente no coração, tipo, opa, não era para eu ter feito isso aqui, mas eu fiz. E quando você se arrepende, você se esforça para mudar. Demonstra que você quer viver uma vida nova, não mais uma vida de pecado. Então você não vai querer mais estar ali, você não vai querer mais fazer o que você fazia, praticar o que você praticava, não, porque você se arrependeu. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, como eu falei anteriormente, se você encobrir o seu pecado, se você não confessar a Deus, nunca você vai prosperar. Mas se você confessar e deixar, você alcançará a misericórdia de Deus. Ou seja, deixar é o quê? É o arrependimento. Porque quem se arrepende não quer mais fazer aquilo. Quem se arrepende deixa o pecado para trás e segue sem o pecado. Então você precisa confessar e deixar para que você alcance a misericórdia de Deus. Então é necessário haver sinceridade da sua parte. Peça a Deus para que Ele venha nesse auxílio e diga: Deus, sozinha eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, aí eu consigo, Pai. E eu tenho certeza que Deus, Ele não vai te abandonar. A Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Então, se você de fato quiser sair dessa vida de pecado, Deus, Ele vai te atender. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor.